estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação fraterna, neste momento que estaremos refletindo juntos sobre o sexto domingo da Páscoa, amanhã, dia 9 de maio, dia dedicado às mães. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse sexto domingo, ele vai dar a continuidade da temática da união bem fecunda entre a videira e os seus ramos, que nós vimos no domingo passado, dia 2. Foi bem significativo toda essa reflexão a respeito de que Cristo é o tronco, é a seiva da sustentação, a planta, que os galhos somos nós, que nós precisamos estar unidos, recebendo a seiva, fazendo frutificar, e assim deveremos permanecer. Falamos do verbo permanecer. Então, por isso, hoje nós somos convidados a ficarmos um pouco ainda com as palavras que Jesus dirigiu aos discípulos, às discípulas, ao redor da memória da última ceia, naquele contexto que ele dizia que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. E assim nós vamos fazer essa memória, refletindo hoje o que é esse domingo, desse grande mandamento do amor. E ele dizia assim: permanecei no meu amor, para que a alegria deste amor permaneça também em vós. Então é uma relação, né, de unidade. E nós vamos dizer que essa alegria nossa é convidada, Cristo convida para que ela seja em nós a alegria plena. E é nessa primeira leitura que nós vamos verificar no 10º capítulo dos Atos dos Apóstolos, nos versículos 25 a 26, 34 a 35, 44 a 48, fazendo uma síntese da boa nova anunciada por Jesus, nós verificaremos que ela difunde-se. Há essa observância aqui. Ela flui agora para os homens, para as mulheres, através de quê? Da catequese, do testemunho dos discípulos. Aqui Pedro é acolhido lá na cidade de Cesareia, acolhido na Palestina, Cesareia. Ele é acolhido por Cornélio e sua família. Cornélio era um centurião romano, oficial das legiões, né? Comandava muitos homens daqueles mesmo que perseguiram também Jesus. E Pedro consegue, junto ali, batizar Cornélio e toda a sua família. Então, eles foram pagãos, os primeiros pagãos convertidos, né? Começando com o testemunho e a catequese de Pedro. Na segunda leitura, que é uma leitura neste domingo, que tem uma relação intrínseca com o Evangelho. É primeira carta de João, no capítulo 4, versículo de 7 a 10, e o apóstolo João aqui estava escrevendo para a comunidade da Ásia Menor, que estava sofrendo uma crise no meio dos heréticos, no meio de outras comunidades não cristãs. E eles, diante disto, eles vacilavam muito na fé, não sabia se ia para um lado, se ia para outro, estavam em dúvidas. Então ele escreve para eles, porque aquelas seitas, elas não aceitavam essa história do mandamento, amai-vos uns aos outros, do maior mandamento, o amor de Deus, Pai ao Filho, do Filho aos discípulos e
a nós também. Então ele escrevia para eles num tom com muita convicção, quando ele dizia assim: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Por isso, só podemos ser felizes amando e sendo amados. Ó, isso retrata tudo hoje na nossa vida. Amando e sendo amados. Por isso o amor vai revelar-se na doação de que o Pai doou o seu Filho, presenteou, foi, para nós, para salvar-nos. Mas presenteou-nos com um ato, um gesto de grande amor. E essa doação do amor do Pai ao Filho, o Filho também deu continuidade amando aos discípulos, na caminhada, no caminho, curando, perdoando, abençoando, multiplicando, convivendo numa relação bem fraterna, tanto com os discípulos, como também com os membros da comunidade, sobretudo os excluídos, né? Os marginalizados. E é quando ele diz assim: por isso o amor revela-se na doação de Cristo por nós, e o amor que devemos praticar para com os filhos de Deus é essa mesma doação. Se Deus é amor, o amor deve estar presente na vida dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Somos todos nós. Por isso é preciso saber onde que nós estamos investindo, seguindo. Não estou falando aqui investindo na questão de bens materiais, estou falando na espiritualidade, na caminhada, na força da nossa fé. O Santo Evangelho, que nós ouviremos aqui com a Luísa, a leitura é um evangelho lindo, porque o Evangelho João 15, capítulo 9 a 17. Ouçamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: da forma que meu Pai amou-me, eu também amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Estou falando essas coisas a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que estou mandando. Eu já não digo que vocês são servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamei vocês de amigos, porque fiz vocês conhecerem tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que escolheram-me, fui eu que escolhi e orientei vocês, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Assim, qualquer coisa que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes dará. É isto que eu ordeno a vocês: amem-se uns aos outros. Esta é para nós a palavra da salvação. Nós vamos observar aqui o quê? Jesus mostra o caminho a percorrer, mostrando aos discípulos como é que era para seguir. Aí quando ele diz: eu disse-vos estas coisas
para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Está aí na segunda leitura. Então, já repetimos e vamos repetir de novo. Dessa forma, ensinando-nos, nós vamos perceber que Jesus dá-nos uma alegria assim única, uma alegria inconfundível. E essa alegria única é a alegria bastante para satisfazer-nos, para nos satisfazer. É assim, não adianta a gente pensar que a alegria é só um carro novo, é um emprego novo, uma coisa. É alegria grande, mas essa alegria total, que traz a paz, que traz o alívio, que traz a solidariedade, a fraternidade, o sentimento de amor por si, pelos outros, que é o próximo, pela natureza e por Deus. Então, essa catequese, ela vai dar o testemunho do amor entre os homens, que é essa relação dele, do pai com o filho e do filho com os discípulos, dos discípulos conosco. E essa relação de pai é uma relação profunda, uma relação que gera crescimento, né? Gera vigor, fortalecimento, sabedoria, entendimento, né? Uma relação que pacifica, que apazigua, que perdoa, que não fica com maldades, com mágoas, é nesse momento. E o Evangelho hoje ele vai refletir mesmo sobre o mandamento do amor como raiz, quer dizer, como base, é base de toda a vida cristã. E é baseada nesse tripé que nós já falamos. O amor do Pai, que é Deus, pelo Filho, Jesus. O amor de Jesus pelos discípulos, continuando Jesus Cristo ressuscitado também por eles, dando força e por todos nós. E o amor de nós uns com os outros. Nós precisamos assim, nós estamos acompanhando nós estamos no período pascal, já é o 6º domingo, logo nós teremos a celebração no próximo domingo da ascensão do Senhor aos céus, porque ressuscitou, está aqui no meio de nós, mas hoje nós fizemos assim, lembrando para não confundir, fizemos a memória da última ceia, quando ele lavou os pés, né, dos discípulos, e dizendo que eles não eram, que ele veio para servir, não para ser servido, e orientou sobre a missão, porque também ele iria partir, e eles precisariam ficar aqui. Aí institui a Eucaristia, né, os sacramentos ali como a fonte básica também para dar sustentação à vida cristã. Nós vimos isso desta memória que representa o amor, sobretudo retratado ali na segunda leitura, na primeira carta de João. E nós vamos dar o prosseguimento com o Santo Evangelho, porque esse evangelho de hoje é um evangelho muito bonito, quando ele diz assim: como o Pai amou-me, assim também eu amo vocês. Quer dizer, o que é isso? Todo aquele amor que ele recebeu, toda aquela doação, ele dá ao outro. E quando cria essa relação, diz assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu amei vocês. Às vezes nós estamos no nosso dia a dia, a gente diz assim, agora que nós estamos passando por este momento também de muita aflição, de isolamento, todo mundo tem uma colocação a fazer, as redes sociais apresentam muitas notícias e às vezes nós ficamos assim muito envolvidos, assim obcecados, às vezes tristes, e nós precisamos fortalecer essa nossa relação uns com os outros, mostrando a nossa fé, lendo, estudando a palavra de Deus e vendo a consistência do que é essa palavra para nós, o que ela ensina.
aqui na nossa diocese nós estamos acompanhando um estudo com o Evangelho de Marcos. O que é aquilo ali? É uma formação a nível de quê? Diocesano. É o efeito tecnologia que deu essa oportunidade, porque nós não podemos fazer presencial, mas aqui na sua casa, lá na outra, o que foi que nós vimos? Foi o padre José Alberto, deu abertura ao primeiro encontro, junto com a Ieda e com a Valci, lá de Nova Colinas. E foi um encontro muito bom, deu uma base assim para nós, contextualizou aquela história do caminho do Evangelho de Marcos. Então, o que é aquilo? É dando leques, abrindo leques para que nós possamos fazer as leituras, estudarmos, confiarmos também e ter o entendimento das coisas. Eu não vi naquele tempo, agora que eu estou vendo. Que bom que nós estamos aprendendo. E nós precisamos ter gratidão porque as pessoas estão dispondo-se a trabalhar conosco. Aí já vem o agradecimento lá do Centro Bíblico, Verbo Divino, o livro veio de lá, por exemplo, esse que orientou neste dia, nesses encontros, que serão 5. E por que eu coloquei isso aqui? Para mostrar que nós precisamos, para animar-nos, acompanhar a palavra de Deus. Animar-nos porque é carnaval? Não, os tempos que nós estamos vivenciando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós vivemos em comunidade. Estamos diante de uma pandemia que gera outras situações de tristeza. E aí quando a gente diz assim, a relação, que eu quero voltar lá, do pai com o filho, ela vai dar frutos como da videira, do tronco com os ramos. Porque nós, às vezes, estamos assim e olhamos o comportamento de uma pessoa, um aluno, por exemplo, um cliente, aí não sabe por que disparou, o que foi. Essa falta de relação, desde petitinho, desde pequenino, desde a gestação, precisa ter esse elo também, o elo afetivo, que é para poder melhorar. E assim vem a história do cuidado. Amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Ele amou com cuidado, com zelo. Nós vimos lá no Bom Pastor. Olha, é uma pedagogia linda, a pedagogia bíblica, pautada em toda a palavra de Deus. E se nós pararmos mesmo para refletirmos, nós vamos observar assim. Então, Jesus, o Filho do Pai, teve essa linha de relacionamento pleno, né, com o seu pai, e ele como filho passou aos discípulos. Os discípulos, amigos de Jesus, mostraram, e mesmo assim ainda fugiram na hora do desafio, mas tem quem voltou, quem retornou, então é preciso a gente fazer essa caminhada, mas que o foco aqui hoje do nosso é sobre o amor, sim? E ele diz também aos discípulos, já não vos chamo de servos, mas de amigos. Ele dá aquele carinho para eles, aquela acolhida e confirma. E ainda diz assim, que a iniciativa, ele não diz, mas nós observamos que a iniciativa foi de Jesus. Ele diz, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi, eu que vos escolhi. Então ele saiu catando no mar da Galileia, né, quem pescava, um outro, vamos ser pescador de gente, e é assim que foi. E logo que ele sofreu a paixão, a morte, sepultamento, crucificado primeiro, depois sepultado, né, a gente reza, né, no Creio em Deus Pai, ressuscitou ao terceiro dia, está no meio de nós e continua. Mas nós precisamos testemunhar essa continuidade. Este domingo, dia 9, aqui, que é sempre o segundo domingo do mês de maio, o mês todo consagrado a Maria, mas este consagrado às mães. Mães que geram, são mães biológicas que geram filhos, mas nós temos mães que cuidam. Quem é mãe cuida e também requer cuidado. E que vamos chamar a atenção assim para nós neste momento, para
pelo zelo, pelo cuidado uns com os outros, não é? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, não adianta vir com palavras poéticas, com buquês de flores, com a mãe, a deusa do mundo, a mulher mais linda. Linda é a mãe que gerou, que gestou aqui dentro do seu ventre, mas a mãe que cuida, a mãe que acolhe, com palavras doces, palavras firmes, no momento certo. Às vezes nós, com essa loucura volúpia que vem, né, do crescimento, do desenvolvimento das tecnologias, às vezes nós ficamos muito tempo perdidos em quê? No celular, no computador, e a gente vai esquecendo. Ô mãe, aí bota aqui, esquece de ser gentil, de ser afetivo. Eu estou chamando a atenção para os filhos nesse sentido. Não adianta trazer presentes caros, porque tem que comprar, porque o comércio criou um arquétipo em cima disto, de comprar o presente do dia da mãe, da Páscoa, do Natal, do dia do pai, para dar para a mãe. E, na verdade, não ser um bom filho, não respeitar, não viver em unidade. É melhor que não traga presente. Precisamos de presença. Então, sejamos presentes uns para os outros, com a palavra de conforto, com um sorriso. Está debaixo da máscara agora? O olho chega, brilha. Assim, um alô. Nossa, como eu amo você, você é tudo para mim. Então é isso que nós precisamos. Essa vida pacífica dentro de casa, esse ambiente bom. Eu sou do tempo que se eu pudesse, tinha gente aqui tocando, assim, tocando umas coisas lindas no violino, na flauta, tudo assim para a mãe. Eu vejo mãe também como poesia, mas eu vejo também como a enfrentante. E graças a Deus é preciso, se 1000 vidas tivesse 1000 vidas, eu aceito de ser mulher e de ser mãe. Então, parabéns a todas as mães, gratidão pela vida, pela dedicação, pelo amor, pela psicologia mesmo da vida, né? A forma de ser, a forma de conduzir, de ter meiguice, de ter ternura. Mas os pais são convidados, os homens, a serem mães, a ter, não é ser mãe, mas ter a atitude materna de acolhida, de amor. Ultimamente nós estamos vendo muitas coisas, essas práticas de violência contra a mulher, e isso é muito triste. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E que Deus abençoe-nos neste dia, durante toda a semana, faça-nos seguir de cabeça erguida, confiante no grande amor de Deus para nós, que é a alegria, para que nós tenhamos a alegria com Ele e a alegria de viver a vida plena. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.